pessoal, eu sou a Débora Baquim Carvalho, fisioterapeuta, mestre, especialista em neurologia e neuropediatria, membro da Academia Brasileira de Neurologia e coordenadora clínica da Fisiopeti. Hoje a gente vai falar de mais um assunto aqui na nossa psicoeducação, então reforçando a filosofia da nossa empresa de aproximar a clínica da família, dos responsáveis pelos nossos pacientes. A gente está falando de vários temas e, em especial, agora a gente vai falar da condição motora no transtorno do espectro autista. Embora as condições motoras não sejam as mais prejudiciais, as maiores queixas das famílias, a gente tem estudos que apontam que entre 50% e 88% dos pacientes com autismo apresentam alguma disfunção motora. Então, para a gente começar introduzindo aí esse assunto, então a gente tem que entender o que é habilidade motora. Então, nada mais é do que a propriedade que o indivíduo tem de realizar movimentos, de realizar atos motores. Esses atos motores, eles podem ser divididos em dois grandes grupos. A gente pode falar em atividade motora grossa e atividade motora fina. A atividade motora grossa acaba incluindo aqueles grupos musculares maiores, Então eu estou falando de andar, correr, pular. Já a habilidade motora fina, ela está mais relacionada com grupos musculares menores, principalmente de mãos e dedos, e ela está mais voltada aí para práticas de desenhar, pintar, tarefas manuais, por exemplo, como abotoar, fechar zíper. Então, isso tem mais a ver com a parte fina. E é importante dizer também que a aquisição dessas habilidades, sejam elas grossas ou finas, dependem da maturação do sistema nervoso. Então, do processo de desenvolvimento normal do nosso sistema nervoso e também da garantia de um sistema nervoso íntegro. Ou seja, na presença de alguma condição, a gente pode ter algum prejuízo na aquisição e no desenvolvimento dessas habilidades. Quando a gente tem condições atípicas, é comum o paciente apresentar atraso motor, seja motor grosso ou motor fino. Então, ele demora mais para andar, ele demora mais para se deslocar de forma rápida, ele demora mais para falar. Então, ele tem várias condições que são aí ocasionadas por conta desse atraso, por conta dessa disfunção, dessa condição atípica. Isso implica diretamente na autonomia e na interação social desses pacientes. Então, eles vão ter menos propriedade, menos desenvolvimento, e à medida que eles vão ficando mais velhos, isso acaba sendo um fator de exclusão social. Quando a gente fala da condição do autismo em especial, a gente está falando de pacientes que podem sim desenvolver atrasos no movimento, mas não é uma regra, tá? Eles vão ter mais dificuldade para desempenhar atividades grossas e finas. Com relação ao tônus muscular, que é aquela tensão do músculo contra o estiramento, então a gente vai ter uma condição mais rebaixada, que a gente chama de hipotonia. Então ele tem um tônus de base mais baixo. Além disso, eles podem desenvolver uma dificuldade maior para executar dupla tarefa. Então, o que é a dupla tarefa? São movimentos combinados. Enquanto eu ando, eu converso. Enquanto eu falo no celular, eu me desloco de um lugar para o outro. Enquanto eu subo a escada, eu seguro uma bolsa ou uma sacola. Que são movimentos aí coerentes com uma prática funcional. O paciente também, de uma forma geral, pode apresentar um tempo de reação e um tempo de movimento aumentados. Então, agora explicando isso. Então, o tempo de reação, ele recebe a informação e ele demora para responder a essa reação com o movimento. Ou então, ele demora mais tempo para concluir o movimento como um todo. Então, tempo de reação, eu chamo o paciente, ele demora para me responder, mas ele não tem nenhuma deficiência auditiva. Então, ele tem um tempo de processamento aumentado. Então, demora mais para ele processar e responder. E o tempo de movimento é o tempo de execução de uma tarefa específica. Eu peço para o paciente sair da cama e se deslocar até a porta. Ele demora mais tempo para completar esse circuito. Isso não é uma regra, como eu falei, algumas crianças podem apresentar ou não em maior ou menor nível, tá? Isso vai trazer prejuízos, como a gente já falou, na independência, na qualidade de vida. E se a gente for pensar em atividades específicas, essa criança pode ter mais dificuldade para andar de bicicleta, para pular corda, para jogar bola, para praticar esportes de uma forma geral, principalmente aqueles que têm mais necessidade de manutenção de equilíbrio.
pode ter uma dificuldade maior para desenhar, pintar, pode ter dificuldade para tarefas de autocuidado, como por exemplo, botão, zíper, cadarço. Então isso vai implicar sim, como a gente já falou, na autonomia e independência desses pacientes. Uma outra condição importante, muito comum no autismo e que a gente observa, né, com certa frequência nesses pacientes, é a presença da estereotipia. Então, o que é a estereotipia? É um movimento de forma automática, né, muitas vezes tratado aí pela maior parte dos autores como um mecanismo de autorregulação. Então, eu preciso de qualquer forma me regular, eu estou recebendo estímulos que estão me desorganizando e para tentar me autorregular, eu executo movimentos repetitivos, contínuos, que tendem a me tirar daquela condição lá desconfortante e me colocar para uma condição de alívio, tá? Não é uma regra também, mas é comum a gente observar. Dentre as principais estereotipias, a gente pode citar esses movimentos repetidos de bater palma, o flapping das mãos, balançar objetos e uma outra questão que é um motivo assim dentro do contexto motor, uma queixa aí bastante frequente, que é a ponta do pé. Então, meu filho está andando na ponta do pé, ele vai andar para sempre, né? Ou então, se ele não andou até certa idade, ele vai andar? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho dessa condição específica de andar na ponta do pé. Então, em primeiro lugar, embora seja uma característica comum, né, no público autista, não é uma regra, como eu já havia dito, e também a gente tem que pensar nas causas. A princípio, a gente pode pensar em causa sensorial, em causa comportamental e em causa motora, em primeiro ou segundo nível. Uma coisa que vale a pena a gente dizer é que até os 4, 5 anos é a idade que a gente considera viável para essa criança adotar um padrão de marcha mais fisiológico e mais próximo do que a gente tem na fase adulta. Então é uma fase onde ela já tem integração maior dos sistemas, ela já tem um entendimento melhor do corpo dela no espaço que ela ocupa, ela já tem mais equilíbrio, ela tem mais coordenação motora, então ela consegue regular esse mecanismo de uma forma mais apropriada. Antes dos 4, 5 anos de idade, andar na ponta do pé merece observação, mas ainda não é diagnosticado como uma condição patológica, tá? Ela faz parte do desenvolvimento, que também não é uma regra, tá? Quando a criança anda na ponta do pé, e a gente falou que essa é uma estereotipia, o que eu quero dizer? Muitas vezes eu estou recebendo muitas informações do ambiente, a gente sabe que o autista tem essa condição, então ele vê muitas coisas, ele escuta muitas coisas, ele tem muita informação sensorial, tátil principalmente. Quando ele desloca o peso do corpo para a condição lá do antepé, então mais para a região dos dedos do pé, que a gente chama de artelhos, o que acontece? Ele tira o contato com o solo, ou ele diminui esse contato com o solo e, consequentemente, ele recebe menos informação do ambiente. Então é como se ele estivesse tentando diminuir toda aquela informação que ele está recebendo. O que a gente sabe também de dado, tá, científico, é que na maioria das vezes a queixa inicial realmente é por uma questão sensorial, um processamento sensorial alterado, e por uma questão comportamental. Só que o que acontece? De tanto que isso é repetido, então eu fiz uma vez e percebi que aquilo me regulou de alguma maneira, eu vou e faço de novo, e de novo. E a gente sabe que a repetição é a base da memória. Quanto mais eu repetir esse movimento, mais chances eu tenho de fazer com que ele perdure por maior tempo. De tanto andar na ponta do pé, o que vai acontecer com o tendão? Ele vai encurtar. E aí a gente vai ter um círculo vicioso, né? Então eu ando na ponta do pé, encurto o meu tendão, depois o que vai acontecer? Eu não vou conseguir colocar o calcanhar no chão e vou sustentar a ponta do pé. Então a gente observa com frequência, na maioria das vezes, a ponta do pé não tem a parte motora como causa principal. Ela aparece como causa secundária. Pode, sim, ter uma questão primária, mas na maioria das vezes aparece como uma questão secundária. E aí, como vocês podem ver agora na imagem, essa ilustração mostra o que a gente chama de poda neural. Então a gente está fazendo uma associação, tá, da ponta do pé com a poda neural. Então vamos entender o que é poda neural. A poda neural é um processo biológico natural, né, que o nosso cérebro elimina
elimina as conexões que não são mais necessárias. Então, à medida que eu vou me desenvolvendo, eu vou aprendendo novas habilidades, algumas habilidades passam a ser obsoletas, eu não preciso mais manter lá na minha caixa, na minha calota craniana, no meu cérebro, essas informações. Para não ocupar espaço, o que acontece? O sistema nervoso deleta, ele manda embora. E a gente chama isso de poda neural. Então, é um mecanismo natural que acontece em toda e qualquer condição ao longo da vida. Nos primeiros anos ela é mais frequente, começa até aí do recém-nascido já para a condição de 3 meses. Nos 2 anos a gente tem um marco bem importante e a gente tem vários estudos que associam a poda neural com o autismo regressivo, né? E depois a gente vai vendo que ela continua acontecendo ao longo da vida. Mesmo na fase adulta, a gente deixa de fazer coisas que antes a gente fazia que agora não são mais importantes. Então isso é um processo, sim, de eliminação de coisa que não me interessa mais, que eu não preciso mais. Só que o que acontece? Como na condição do autismo, eu tenho um mecanismo lá de déficit ou então atraso nessas podas neurais, o que vai acontecer? Eu faço a ponta do pé, isso não é jogado fora, ao invés de eu eliminar esse aprendizado e adotar práticas novas, eu não elimino e eu continuo repetindo. E quanto mais eu repito, mais eu formulo minha memória. E aí lá pra frente, quando a poda neural for acontecer, o que está já instalado? Um encurtamento. Então, uma questão motora que foi causada aí por essa questão da condição do espectro autista. É importante a gente falar, então, pensando nisso, né, já que a gente falou que isso tem uma questão sensorial, uma questão comportamental e uma questão motora que na maioria das vezes aparece de forma secundária, é indispensável que a gente mantenha a qualidade do tratamento interdisciplinar. Sem interdisciplinariedade não tem a condição de correção e melhora desse processo. E aí vocês podem perguntar, mas então o que eu faço? Se eu perceber que meu filho está começando a andar na ponta do pé, eu corrijo? Então vamos lá. Primeiro, a gente nunca vai usar a palavra não. Não faz isso, não fica na ponta do pé. Então essa é uma rotina, uma prática que a gente não adota, porque senão a gente reforça a condição. Mas o que a gente indica é que a criança seja tirada daquela condição. Então ele está fazendo ponta do pé, brinca. Pede para ele sentar no chão, dá um brinquedo, pede para ele chutar uma bola, pega no colo, você retira a criança daquele estímulo, daquela condição, sem chamar atenção para o que você não quer, e depois a vida continua. Só que isso é uma coisa que basta fazer 1, 2 vezes? Não. É um processo árduo, né? Porque ele é repetitivo. Ele sempre vai ter a tendência de fazer, já que ele entende que aquilo regula de alguma forma, que aquilo causa um conforto maior para ele. E aí sempre a gente vai estar tirando ele dessa atividade. E outra coisa que a gente não pode deixar de falar é que a questão da estereotipia nem sempre ela tem que ser corrigida, tá? Por quê? Como é um mecanismo autorregulatório, muitas vezes aquilo impede uma desorganização e desdobramentos piores para aquela criança. Desde que aquilo não cause uma disfunção, não traga uma complicação, a gente não precisa se preocupar muito. Ele tem um efeito estético que muitas vezes não é agradável, mas ele não traz malefícios importantes. A ponta do pé em especial, se a gente não corrigir, ela pode virar sim um encurtamento muscular, que aí mais pra frente a única forma de tratar vai ser a cirurgia. E mesmo assim, o processo cirúrgico, se não estiver muito bem atrelado à melhora sensorial e comportamental, ele acaba correndo o risco de não ser suficiente, de não ser efetivo, tá? Depois de um tempo, retorna de novo. Então, mais uma vez, reforçando aí a importância do tratamento interdisciplinar. O nosso objetivo, independente da causa, do motivo, é sempre favorecer, né, as condições de autonomia, de independência, para promover uma vida muito mais ativa para esse paciente, muito mais integrada. Sempre
que a gente fala aí em questões motoras, a gente está falando na necessidade de associar intervenções baseadas em evidência, a gente está falando de mecanismos de adaptação que podem ser necessários, então algumas vezes esse paciente pode precisar de um suporte, de uma órtese, de um dispositivo de apoio, de um dispositivo de locomoção, né? Não é o caso especificamente do autista, mas tem crianças que precisam, né? Pacientes que precisam de andador, de alguma órtese para tornozelo, pé e mão, mas tudo no sentido de melhorar a capacidade, melhorar a função e, consequentemente, garantir uma qualidade de vida muito mais próspera para esse paciente. Bom, pessoal, é isso. Finalizamos aqui mais um encontro de psicoeducação, falando brevemente dos aspectos motores no autista, mais especificamente da ponta do pé, porque a gente sabe que é a maior queixa das famílias, mas a gente tem outros encontros pela frente. Se vocês tiverem sugestão de tema, de assunto, coloca aqui pra gente, comenta aqui embaixo nos comentários e até uma próxima!